Salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Maximizando. E para continuar o nosso bate-papo sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, falamos aí já na primeira parte do nosso Maximizando sobre as disposições gerais do ECA. Quem é criança, quem é adolescente são alvos de proteção integral e para isso tem direitos fundamentais que nós já elencamos quais são os direitos fundamentais de crianças e adolescentes. E na videoaula de hoje, no nosso Maximizando especial Estatuto da Criança e do Adolescente, vamos falar um pouquinho sobre as políticas de atendimento e as entidades de atendimento. Pelo fato de terem um nome muito semelhante, repetir a palavra atendimento, tanto em política quanto em entidade, as bancas de concurso público gostam de pegar o candidato desatento nessa questão. Então vamos trabalhar um pouquinho sobre o conceito das políticas de atendimento e nos aprofundar nas questões relativas às entidades de atendimento em si. Para isso, vamos dar uma olhadinha o que dispõe as políticas de atendimento e as entidades de atendimento. Pode pôr na tela, por gentileza. Vamos lá. Política de atendimento é um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Vem comigo! Vemos então que a política de atendimento é aquele conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais. Vejam que a Constituição estabelece que o direito da criança e do adolescente é de responsabilidade compartilhada entre o Estado e a sociedade civil. Por isso que as políticas de atendimento são ações de governo e ações sociais que objetivam justamente a proteção e o atendimento de criança e adolescente. Já a entidade de atendimento, vamos ver o conceito na tela, a entidade de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção socioeducativos destinados a crianças e adolescentes. Vejam que as entidades de atendimento são aquelas unidades, certo? Geridas e gerenciadas por si própria, de forma autônoma, claro, com subsídio do Estado, muitas vezes, ok? Mas que servem para implementar as políticas de atendimento. Muito bem, o governo cria uma política de atendimento fantástica, uma ação governamental para proteger crianças e adolescentes. E aí não tem onde executar essa ação. É aí que entra a entidade de atendimento. Então as políticas de atendimento são pensadas, são elaboradas, são colocadas no papel e a sua execução se dá por meio das entidades de atendimento. Mas não só isso. As entidades de atendimento, pessoal, é responsável ainda por atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, tá? Aqui, quando a gente vê aqueles abrigos institucionais, são entidades de atendimento. Quando a gente vê aquelas unidades de apreensão de menores, onde o menor é internado, eventualmente pela prática de ato infracional, também é uma entidade de atendimento. Beleza? Vamos então, a partir desse conceito, desse conceito básico, o Estatuto da Criança e do Adolescente para políticas de atendimento estabelece metas e diretrizes, que tem que dar uma olhadinha no ECA. É simplesinho, 5 ou 6 incisos é suficiente para entender quais são as metas e quais são as diretrizes das políticas de atendimento. Quanto às entidades de atendimento, aí sim carece um pouquinho mais de cuidado e um pouquinho mais de análise jurídica e de reflexão, porque vejam, são as entidades que recebem essas crianças. Então, além de ter grande responsabilidade, são passíveis de fiscalização dos órgãos governamentais e jurisdicionais. Vamos para a tela analisar mais um pouquinho sobre as entidades de atendimento. As entidades de atendimento são destinadas à orientação e apoio sociofamiliar, apoio socioeducativo em meio aberto, aqui a gente não fala em internação, ok? A gente não fala em internação, colocação familiar, acolhimento institucional, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação. Essas 4 últimas são aí medidas mais severas, né? São medidas mais severas aplicadas ao adolescente e nessa situação é aquele que comete ato
infracional. Mas a orientação e apoio sociofamiliar, por exemplo, pode ser que a criança chega na escola todo dia com piolho e a direção chamou o conselho tutelar acionou essa pessoa e falou, olha, vamos te dar uma orientação sociofamiliar, vai lá à unidade da família, vai lá conversar contigo, te passar algumas normas de higiene para você cuidar melhor da sua criança. Ou apoio socioeducativo em meio aberto. Por que em meio aberto? Porque a liberdade assistida, semiliberdade e internação também tem a característica de apoio educativo. Por isso que o ECA estabelece apoio educativo em meio aberto, que é aqueles casos de evasão escolar reiteradas, aquele caso de déficit de atenção da criança que precisa de um apoio socioeducativo um pouco mais focado, a colocação familiar, aquela criança que foi institucionalizada, colocada em abrigo institucional e recolocada na sua família. O próprio acolhimento institucional, para lembrar, não é esse nome que usa, mas para lembrar, são os abrigos, ok? São os abrigos, hoje chamado de acolhimento institucional, e aí prestação de serviço com a comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação. Vejam, meus queridos, a grande responsabilidade das entidades de atendimento, ok? Elas atendem crianças em situação de vulnerabilidade, elas atendem crianças e adolescentes que estão aí em risco social, que precisam de uma medida socioeducativa, ok? Seja ela uma medida socioeducativa geral ou uma medida um pouco mais específica. Ela atende diretamente crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Por isso, existe no Estatuto da Criança e do Adolescente uma seção destinada especificamente à fiscalização das entidades de atendimento, inclusive imputando responsabilidade aos seus dirigentes. Vamos analisar um pouquinho cada uma? Vamos na tela, vamos acompanhar comigo, vamos lá. As entidades governamentais e não governamentais, e por aqui já se presume que eu tenho entidades do governo e entidades da sociedade civil, ok? Serão fiscalizadas por quem? Pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público e pelos conselheiros tutelares. Então, cai na sua prova. Quem são competentes para a fiscalização de entidades de atendimento? Judiciário, Ministério Público, ok? E os conselhos tutelares. São esses órgãos, são esses agentes responsáveis pela fiscalização. Os planos de aplicação e a prestação de contas serão apresentados ao Estado ou ao município conforme a origem das dotações orçamentárias. Ou seja, se a entidade de atendimento recebeu dinheiro do Estado, ela deve prestar contas ao Estado. Se a entidade de atendimento recebe subsídio, recebe incentivo do município, deve prestar contas em âmbito municipal. E quais são as medidas aplicáveis às entidades de atendimento que não cumprir a obrigação legal, sem prejuízo de responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes? Quando a entidade for governamental, as penas, as medidas aplicáveis são a advertência, afastamento provisório de seus dirigentes, afastamento definitivo de seus dirigentes e, inclusive, a mais severa, o fechamento da unidade de interdição ou interdição do programa. Quanto às entidades não governamentais, muito cuidado em relação a isso. Advertência, ok? Suspensão total ou parcial do repasse de verba pública, interdição de unidade ou suspensão de programa e a cassação do registro. Vejam que essas são medidas aplicáveis às entidades que não cumprem com o seu papel institucional e com as obrigações com o Estado, ok? Se a entidade for governamental, as medidas são essas: advertência, afastamento provisório do dirigente, que certamente é um agente público, porque é uma entidade do governo, tá? Afastamento definitivo do dirigente, então, num primeiro momento, um afastamento provisório, e se a conduta for reiterada ou a infração for grave, ele pode ser afastado definitivo o dirigente, e ainda o fechamento da unidade ou ainda a intervenção naquele programa. Se for uma entidade de atendimento não governamental, não adianta nada eu demitir o dirigente. Ele é contratado por meio da CLT, ele procura um outro emprego, ele não vai sofrer sanções graves em relação a isso. Por isso que temos a advertência, igual na entidade governamental, que é aquela advertência por escrito. Galera, ó, vocês não estão cumprindo os requisitos, vamos lá, vamos trabalhar.
tá? A suspensão total ou parcial dos repasses de verbas públicas, que é 80% da cota financeira que sustenta aquela entidade, então é uma sanção um pouco severa. A interdição de unidades ou suspensão do programa, se eu tiver a suspensão do programa, consequentemente eu tenho a suspensão do repasse de verbas públicas. E ainda a mais severa, a cassação do registro, que incide no fechamento daquela entidade de atendimento. Eu gostaria de destacar ainda, meus queridos, a responsabilidade civil e criminal das pessoas responsáveis pelas entidades de atendimento, tá? Ah, beleza, eu vou ser afastado, ou então vou fechar a minha unidade de atendimento, não tem problema. Tem sim, você ainda pode ser responsabilizado civilmente e criminalmente pelas condutas ou pelas negligências que ocorrerem com crianças e adolescentes dentro da sua instituição. Beleza? Dando prosseguimento, vamos analisar quais são as medidas de proteção. Nós falamos que as unidades de atendimento, dentre outras atribuições, servem para aplicar as medidas de proteção. E o que são medidas de proteção? Medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos forem ameaçados ou violados. Toda vez que os direitos previstos no ECA forem violados ou forem ameaçados, poderão ser aplicadas as seguintes medidas de proteção. Quando for violado, por ação ou omissão do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis, ou em razão de sua própria conduta. Então, um adolescente, uma criança ou um adolescente, ele pode ser negligenciado por 3 agentes. Primeiro, pelo Estado. Como assim, professor? Ah, eu preciso de creche e eu não tenho creche para colocar meu filho, ele precisa de creche. Ele está numa situação de vulnerabilidade, fica na rua, fica jogado por aí, porque ele não tem creche. É uma responsabilidade do Estado abrir novas vagas. Então, um direito legalmente reconhecido foi violado pelo próprio Estado, tá? Falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis. E aqui o exemplo mais claro é o abuso de violência, né? Aquela violência física que a criança e adolescente sofre no seio de seu lar ou então pelo seu responsável legal. E isso também é muito comum, castigos físicos, humilhações, coisas desse tipo também é uma ameaça ou uma violação de direito. E ainda, em razão de sua própria conduta, quando a criança e o adolescente, por si só, já se coloca em risco. É aquele moleque que vive fugindo, aquela criança que vive na rua, aquela criança que o pai e a mãe não conseguem controlar e fica 4, 5 dias na rua, volta tudo sujo, machucado. Veja, ele mesmo, a sua própria conduta está violando os seus direitos, ok? Vale lembrar que direito de criança e adolescente é irrenunciável e inalienável. Beleza? E quais são as medidas de proteção específica? Vamos acompanhar na tela. Verificada qualquer das ameaças ou violação a direitos cometidos pelo Estado, que a gente acabou de ver, cometidas pelos pais ou responsáveis, e ainda cometida pela própria criança ou adolescente, certo? A autoridade competente poderá determinar, entre outras, as seguintes medidas: encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade, orientação, apoio e acompanhamento temporário, matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino. Não raro, o Conselho Tutelar verifica que a criança, estamos no mês de julho, e a criança ainda não tem matrícula na escola. Então, é uma das medidas de proteção específica, a matrícula e o acompanhamento de frequência. Inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente, certo? Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. Para quem? Para a criança, ok? Para o adolescente. E para quem mais? E para os pais ou familiares. Então, o problema da casa, o problema daquela criança não é ela em si, é o pai que é alcoólatra. Então, uma requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico para aquele pai, para que ele se cure e se trate do alcoolismo. Inclusão em programa oficial comunitário de auxílio, orientação e tratamento, como eu acabei de dizer, de alcoólatras e toxicômanos.
acolhimento institucional, que vai ficando um pouco mais severo, inclusão em programa de acolhimento familiar e colocação em família substituta. Essas são as medidas de proteção específicas aplicáveis a crianças, adolescentes, seus pais e seus familiares. A intenção do ECA é colocar a criança e adolescente a salvo dela, dos seus pais ou do próprio Estado. Mas, professor, e no caso da creche? Ministério Público. Ministério Público representa, entra com uma ação civil pública contra o município, contra o Estado e obriga ele a criar novas vagas para aquelas crianças, para aquela demanda que não tem unidade de ensino oficial para estudar. Beleza? Ficamos por aqui então com o nosso Maximizando. Trabalhamos um pouquinho a diferença entre políticas de atendimento e entidades de atendimento. Trabalhamos muito forte no que diz respeito às entidades de atendimento, quais são as suas funções, as suas atribuições, quem fiscaliza, Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar, quais são as ameaças, quem são os agentes que ameaçam ou lesam direitos da criança e adolescente, o Estado, os pais ou responsáveis e as próprias crianças e adolescentes, ok? E vimos ainda quais são as medidas de proteção específica. Espero que tenham curtido e até a próxima. Tchau, tchau!